Efésios. Sabe que a gente é teimoso com Deus? Eu falei, Deus, o Senhor está me mandando pregar sobre Efésios 6, mas eu já preguei sobre Efésios 6 aqui na igreja. Um tempo muito atrás, eu preguei sobre Efésios 6. Mas o Senhor falou, a igreja é minha, a palavra é minha, sou eu que decido. Então, tá bom então. Pais, abram suas Bíblias. Filhos, abram suas Bíblias. Igreja, abram suas Bíblias. Sentados e reverentes como vocês estão, nós vamos ler a palavra. Oh, meu bem, eu vou no papel mesmo. Tá bom, obrigada. Obrigada. Está projetado? Se puder escolher, coloca a Nova Almeida atualizada, para a gente ficar numa versão só. Efésios 6, diz assim a palavra de Deus. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Pai, que palavra poderosa o Senhor nos traz. Quem está escrevendo é o apóstolo Paulo. Paulo não está numa situação confortável. Paulo está preso. Ele não está preso numa prisão como ele estará futuramente quando escreve as cartas para Timóteo. Ele não está preso numa prisão carcerária, uma instituição. Ele está preso numa prisão domiciliar. A gente tem falado de prisão domiciliar, né? Ultimamente nos jornais. Ele está preso numa prisão domiciliar. Por que isso? Porque é uma prisão preventiva. Não tem uma sentença ainda condenatória. Só que Paulo, através do seu testemunho, tem incomodado os romanos. Igreja é chamada para incomodar o mundo. Amém? A gente não fala coisas que geralmente o mundo gosta de ouvir. A gente não fala o politicamente correto. A gente tem que falar o que Deus manda falar. Então, Paulo está preso e ele, mesmo preso, escreve uma carta à igreja de Éfeso. É uma igreja numa cidade... Éfeso fica atualmente hoje no território da Turquia, né? E a igreja de Éfeso tinha algumas características semelhantes à nossa sociedade. Quer ver o que tinha em Éfeso que tem aqui, no Brasil? Muito na internet? Falsos ensinos. Sim ou não? Uma teologia da prosperidade. Havia lá em Éfeso, como agora, esfriamento espiritual. Sim ou não? Éfeso era uma cidade cosmopolita, era bem grande para aquela época. Para aquela época, ela chegou a ter uns 500 mil habitantes, então, para aquela época, sem comunicação como hoje, sem distâncias diminuídas como hoje, Éfeso era uma cidade bem importante, e a igreja crescia, e porque ela crescia, ela era perseguida. Então, Paulo, numa prisão domiciliar, escreve para a igreja. E Paulo já está encerrando a carta quando ele escreve o capítulo 6. Então, no capítulo 6, ele escreve para, vamos juntos, filhos, pais, servos, senhores e toda a igreja. Vamos juntos? Filhos, pais, servos, senhores e toda a igreja. A primeira palavra que ele dá, a gente começou lendo já. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Não é para a gente obedecer tudo, tudinho, tudão. Mas aquela ordem que for justa, de acordo com os princípios divinos.
significa que nós, pais e mães, devemos ser sábios quando damos uma ordem para os nossos filhos. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. E ele completa: honre o seu pai e a sua mãe, fazendo referência ao 5º mandamento, lá de Êxodo 20, sendo o primeiro com promessa. Obedecer pai e mãe é tão importante que, na lista dos mandamentos, Deus ressalta: se você cumprir esse mandamento, você vai ser abençoado. Como se fosse um estímulo para a obediência. Eu preciso obedecer os meus pais? Sim. Conforme a palavra do Senhor, sim. Dentro da justiça. Bem-vindos à Igreja Batista Jardim Tarumã. Quais ordens que nós estamos dando para os nossos filhos? Você tem um verdadeiro encontro com Sim Deus. ou não? Somos uma família. Aqui ninguém caminha sozinho. As nossas ordens sejam sábias, sejam pautadas na palavra e sejam condizentes com os nossos testemunhos, com as nossas vidas. Um dia, alguém muito importante falou para mim: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso é diabólico. Isso é diabólico. Em Êxodo 20, Deus está estabelecendo uma nação. Eram milhões de ex-escravos que não tinham querer, não tinham direitos, não tinham personalidade jurídica, não tinham nada, não tinham bens. E Deus estava formando daqueles ex-escravos uma nação. Então Deus estava organizando-os na sociedade. Ele estabeleceu primeiro regras de convivência do povo com Ele. Ame o seu Deus sobre todas as coisas. E vai dizendo: 2, 3, 4... reserva um dia para o Senhor, santifica esse dia. Porque os escravos não tinham dia de folga. A CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, e a legislação trabalhista estabelece dia de folga, mas escravo não tem folga. Na escravidão africana no Brasil não tinha folga. Escravo não tem folga. Aí Deus diz: honra seu pai e sua mãe, citando o 5º mandamento, sendo o primeiro mandamento na horizontal. Os outros eram Deus e o povo. No 5º mandamento é filhos e pais, com promessa, o único mandamento que vem com promessa. Para que você, filho, honrando seu pai e sua mãe, você tenha uma longa vida na terra que o Senhor Deus lhe dá. Olha que bênção. Diga glórias a Deus. A segunda palavra que Deus dá, agora já não é mais para os filhos, é para os pais. 4. Versículo 4. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Essa palavra pais aqui do versículo 4, quando Paulo escreveu ou citou, já não é a palavra pais lá do Êxodo, que ele importou do 5º mandamento. Era pais mesmo, pais macho, pai homem, pai o marido da mãe. Por que isso? Porque a sociedade daquela época, a sociedade romana, a sociedade dos países próximos, países similares e contemporâneos de Roma, eram nações patriarcais. O direito em Roma era passado de pai para filho. No direito hereditário hoje, se nós morrermos, nossas 3 filhas herdam, certo? Conforme o direito romano, nenhuma das 3 herdaria, porque eram mulheres. Então, o direito sucessório de herança daquela época não premiava as filhas mulheres, só homens. E o que tem isso a ver? Pais, não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Sabe uma herança que a gente deixa para os nossos filhos?
o nosso exemplo, o nosso ensino, a nossa vivência no Senhor. Naquela época, como eu disse, o homem era o líder da célula familiar. Hoje, já não funciona assim. Os direitos de sucessão mudaram, os direitos entre as mulheres e os homens estão quase que equiparando. Mas na instituição estabelecida por Deus, as tarefas, e Deus estabelece uma organização que é eterna, a família. Paulo está ensinando que nós, como família, devemos considerar respeitosamente a figura dos pais. Entenderam, irmãs? Nós podemos ir para o mercado de trabalho e ajudar na economia doméstica, mas a figura do pai não foi alterada na família. Nós precisamos honrar nossos maridos, honrar nossos pais e ensinar nossos filhos a honrar nossos pais. E se os pais não são cidadãos perfeitos, nós vamos ensinar nossos filhos a perdoar, a conversar, a perguntar, a responder aos nossos maridos, aos pais deles. Mas é uma instituição divina. Então, os pais têm uma responsabilidade um pouco maior do que as mães aqui, porque o pai tem a função pedagógica de disciplinar os filhos na admoestação do Senhor. E sabe de uma coisa, irmãos? Eu conheço muitas mulheres, não estou dando indireta nenhuma não, mas eu estou falando com autoridade. Eu conheço muitas mulheres, e essas mulheres lutam sozinhas na educação bíblica de seus filhos, porque muitos homens esqueceram que são sacerdotes da casa. Não chamam ninguém para o culto doméstico. Não compram Bíblia para os seus filhos. Não leem as Bíblias com seus filhos. Não ensinam valores, caráter cristão para os seus filhos. Talvez, espero que não aqui, mas muitos homens que nós conhecemos estão delegando para cultivar a educação cristã. Misericórdia? Misericórdia. Estão delegando para o ministério que ensina futebol, que nós devemos ensinar os nossos filhos a respeitar os direitos dos outros e as regras da sociedade. Talvez nós estejamos delegando nossa sociedade para os professores, os mestres de jiu-jitsu, de capoeira, ensinar limites para os nossos filhos. Ou pior ainda, deixando essa responsabilidade no colo dos pedagogos. Sim ou não? Muitos pais não ensinam valores para os seus filhos e muitos pais cristãos não ensinam a palavra para os seus filhos. Então, eu não sei se seus filhos já são crescidos, mas dá tempo ainda de fazer culto doméstico. Amém? Dá tempo de nos posicionarmos como pais de Deus, como mulheres de Deus, como os pais e mães. E tem um texto agora, eu quero especificar o início do versículo 4. Esse início do versículo 4 sempre foi complicado para mim. Pais, não provoquem seus filhos à ira. Eu tinha 2 irmãos mais velhos e eles, sim, me provocavam muito a ira, dizendo que eu não corria tão bem quanto eles, que eu não era tão sabida quanto eles. Eu tinha anos de diferença, não tinha como competir mesmo. Mas a Bíblia diz, não é irmão mais velho para de provocar a ira para os seus irmãos menores. Eles falam, o texto de Paulo diz, pais, não provoquem seus filhos à ira. E era uma coisa que eu demorei a entender. Porque eu não concebia um pai, tipo, citar o irmão Miller aqui, provocando gêmeos, fazendo eles ficarem irados. Eu não concebia. Crente e não crente. Não é concebível, né, gente? A gente não consegue pensar. Mas provocar os nossos filhos à ira não passa necessariamente por pirraçá-los. Aquela atitude de irmãos mais velhos que competem, que escarneiam às vezes. Mas querem ver como nós provocamos nossos filhos à ira? Um pai provoca seu filho à ira quando ele trata o seu filho com injustiça. Sim ou não? Ele provoca ira, revolta, tristeza. Não dá, e ele é injusto. Quando o pai é injusto? Quando ele não dá o que o filho merece.
E às vezes não é só presente que o filho merece. Às vezes o que ele merece é uma correção. É uns dias de castigo. Sem espancamento, mas às vezes, sabe? Um corretivo ali, para ele sentir que ele precisa obedecer, tem limites. Então, a primeira coisa que eu quero pontuar, quando nós não corrigimos os nossos filhos, nós estamos provocando, dando condições para que eles se tornem pessoas iradas. Outra coisa, quando os pais são violentos. Nós fomos vizinhos, na minha infância, nós fomos vizinhos de um pai e uma mãe, os dois eram alcoólatras. E eles batiam demais naquelas crianças. Demais. Eles não batiam porque aquelas crianças tinham feito desobediência, tinham tirado notas baixas, eles ficavam irados porque era a consequência do alcoolismo. Mas as crianças podem ser maltratadas, podem ser judiadas, podem ser surradas, não só por conta do alcoolismo. Porque, muitas vezes, um pai que foi surrado na sua infância pensa que só pode estabelecer limite com violência. E nós precisamos ser aqueles que dizem assim, pai, não seja violento. A mão do pai precisa ser lembrada como aquele que dá a mão, que ensina, que aponta o caminho, não como uma mão violenta. Nós podemos provocar os nossos filhos a ira quando nós somos violentos, mas também quando nós não damos exemplo. Quando as nossas atitudes levam os nossos filhos ao medo. Quando as nossas atitudes levam nossos filhos ao medo. Eu me lembro de uma mãe que dizia para sua filha assim, você não fez tarefa? Ok. Pois agora você vai ficar na cozinha fazendo a tarefa e o diabo vai ser seu companheiro. Quando nós não damos exemplo de proteção, de cuidado, expomos nossos filhos ao medo. O medo atrai a ira. Principalmente quando ele se lembrar da sua infância, ele vai dizer, eu não merecia isso como criança, eu precisava ser protegido e ensinado com amor, com limites. Quando nossos filhos são levados à ira também, quando nós não somos amorosos com eles. Sabe, irmãos, existem pais que são muito sociais nas redes, muito instagramável, mas não pega filho no colo, não dá abraço. O que vocês estão rindo? Amostradinho. Não dá exemplo, não dá colo, não dá elogia, não dá afirmação, palavras de afirmação. Eu estou falando desse lado aqui, tem 2 psicólogos, sim ou não? Isso gera nossos filhos a doenças emocionais, a ira, ao medo. Filhos, não provocai vossos filhos a ira, e nós podemos provocá-los a ira quando nós não somos amorosos com ele. Pior de tudo, quando somos amorosos com os filhos dos outros, papagaio de bonzinhos em casa, cobramos, não valorizamos, nos respeitamos seus limites, comparamos um com o segundo com o terceiro com o primeiro, fazemos competição e porfia entre os filhos. Provocamos nossos filhos a ira quando não valorizamos. Quando o 7 dele não vale nada, só valeria o 10. Irmãos, honestamente, quando o filho tira 7, não tirou 10. Mas valoriza o 7. Tem aqui pedagogo, sim ou não, gente? Sim ou não? Tem crianças que têm um ritmo, um insight para aprender mais rápido do que os outros. Às vezes os pais colocam os filhos na música e quer que o menino tenha habilidade para música. Ele não vai ter. Quando Deus distribuiu dons e talentos, não foi necessariamente da música, deu outros para eles. E a gente fica comparando, querendo... Isso é tão medíocre, isso é tão pequeno, e muitas vezes pai e mães fazem isso. Sim ou não? E nós provocamos nossos filhos a ira quando queremos que eles tenham os potenciais que Deus não deu. Fala, Jeová. Eu quero que vocês... Não, Gigi, vai lá para mim em Mateus 3.
Eles vão ler comigo Mateus 3, 16 e 17. Mateus 3, 16 e 17. Era batismo de Jesus. Jesus estava descendo o Rio Jordão. E o céu se abre. E Deus afirma Jesus. Olha que cena mais linda. O céu se abre. E um pai que sabe o que o filho vai passar, que sabe que ele vai ser escarneado, surrado, morrer com pouca roupa na cruz, vai passar o desaforo que um filho de rei, o filho de Deus, o próprio Deus, não merecia. Olha o que ele fala. Vamos juntos, igreja. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando nele. E olhem o que aconteceu. Então, uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aplauda o Senhor Deus. Publicamente, Deus Pai afirma o ministério de Jesus. Olha que coisa mais linda. É meu filho, e é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus Pai elogia Jesus, posiciona Jesus. Às vezes, como pai, a gente não faz isso. Às vezes, como mãe, a gente não faz isso. E às vezes, a gente deixa de fazer porque não vê necessidade disso. Mas nossos filhos precisam ser reafirmados pelas nossas bocas. Amém? Pelas nossas atitudes. Vamos seguir. Terceira palavra, destinada agora aos servos e senhores, a todos da sociedade. Naquela época de Paulo, se eu devesse muito a uma outra pessoa, por exemplo, um proprietário de terras, ele poderia me escravizar. Ele tinha um direito sobre a minha liberdade. E esses dias atrás, a gente viu uma postagem dos nossos missionários no Tajiquistão, que existem cristãos sendo aprisionados por conta de dívida. A gente vai falar melhor disso, tá bom? Em outro momento. Mas, naquela época do apóstolo Paulo, existia um direito, uma lei no direito romano, que dizia: o devedor se torna servo do seu credor e vai pagar com o trabalho. Ocorre que os juros, às vezes, eram mais altos e rápidos do que aquela pessoa conseguia pagar. Então, para sempre ele seria escravizado. Isso não acontece no direito brasileiro, mas ainda acontece em outras nações, como eu falei. Mas por que Paulo está dizendo isso? Porque quando os filhos crescem, eles podem ser servos e senhores. Então, quando Paulo está ensinando aos servos e senhores, ele está ensinando a pais e filhos que vão crescer, que vão ser homens nas sociedades. Então, agora para você que é funcionário, como eu, servidor público, ou autônomo, olha o que a Bíblia diz. Nós devemos ser obedientes. Devemos agir com sinceridade. Eu estou no versículos que seguem, tá? Eu até, na verdade, fechei aqui. O lar cristão de 5 a 9. Para os servos, nós temos a função de sermos bons empregados. O que tem isso a ver com filiação, com paternidade? Tem tudo. Porque nossos filhos sabem, acabam entendendo como chega o dinheiro na nossa casa. Se ele é justo, se ele é do suor do nosso rosto, ou se ele é de falcatrua. Nossos filhos percebem isso. Nós devemos ser obedientes, sinceros, não somente quando vigiados, mas fazendo de coração, como se estivéssemos trabalhando para o próprio Deus. O pai, que é um bom servo, funcionário, empregado, funcionário público, está ensinando seu filho, com seu exemplo, o plantio de um direito, que é a retidão. Amém, igreja? Quem ganha por comissão precisa ser justo, e o filho vai perceber. Sabendo que se cada um, se fizer alguma coisa boa, vai receber isso do Senhor.
seja servo ou seja livre. E para os senhores, os irmãos que são patrões, empregadores, ou existem um papel, ou estão ocupando um cargo maior na sociedade, o que Paulo nos diz? Porque os nossos filhos estão nos observando. Patrões, sejam sinceros, sejam justos, como se agindo para o Senhor e não para pessoas. O bom testemunho passa pela nossa vida laboral. O bom testemunho passa pelo nosso testemunho no trabalho. O pai que é um bom patrão, está ensinando seus filhos a terem um bom exemplo, um plantio do bom direito, do que é retidão, sabendo que o Senhor não vai tratar ninguém com parcialidade. É texto de Paulo que eu troquei para as palavras de hoje. Estamos acompanhando? Estamos indo para o último tópico. Agora, Paulo não fala para os filhos, nem para os pais, nem para os empregados, nem para os empregadores, mas ele fala para toda a igreja. Igreja, homens e mulheres, povo de Deus, nós somos a primeira referência de Deus para os nossos filhos. Pais e mulheres são chamados para serem guerreiros, fortes, equipados e conscientes. E ele nos disponibiliza um bom exemplo, uma boa metáfora aqui, que é a armadura do Senhor. Do versículo 10 até o versículo 20, Paulo vai dizer: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, mais do que força de músculos. O Senhor quer que sejamos fortes espiritualmente, amém? E aí é só comendo dia a dia, não espera não que se de domingo para domingo você vai ficar fortinho, porque não vai. A gente tem que comer a palavra diariamente, e na frente dos nossos filhos. E nós temos que orar com os nossos filhos. Paulo diz: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se da armadura. Olha, para que vocês estejam firmes, porque vai chegar tempo de batalha, tempo de guerra. Alguém vive aqui um tempo de batalha, um tempo de guerra, espiritual, financeira, familiar? Vocês vão deixar só eu com a mão levantada? Muito obrigada pelo retorno, isso me ajuda. Aí Paulo diz uma coisa tremenda, que muitas vezes nos nossos relacionamentos nós esquecemos. Porque a nossa luta não é contra carne ou sangue. Juntos, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue. Às vezes a gente tem dificuldades com gerações, crises geracionais. Tia Cida foi ensinada de uma forma que eu. E às vezes ela pode ver, só um exemplo, tá? Um jeito que a Cris ensinou os filhos, ela fala assim: mas é diferente. Fala assim ou não? Crises geracionais, normais. Assim pode ter acontecido com a Martinha e com o pastor José, enfim. Mas homens, Adonias foi criado de um jeito tão diferente, menino, morava só, filho mais velho. Eu não, filha mais nova, morava só com pai e mãe, obedecia pai, mãe, irmão mais velho, irmão do meio, depois eu. Eu não era ninguém na fila do pão, gente, não era. Então, é diferente os papéis. Então, Paulo está dizendo, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e dominadores. Concluindo, pais, vocês foram chamados para serem guerreiros. Amém? Pais, pensa que é só pastor? Vocês, pais, foram chamados para serem guerreiros. Sim ou não? Irmãos, honestamente, às vezes alguém fala assim: Vivian, dá um conselho lá para minha filha. Eu vou, com muito amor. Pastor, dá lá um conselho para o meu filho. Ele vai, com muito amor. Esse é o nosso chamado. Mas às vezes faltou abraço. Estão entendendo? Às vezes faltou culto doméstico. Às vezes faltou testemunho. Às vezes faltou palavra de afirmação. E agora, o que o pai fala, o filho não quer ouvir. Então, enquanto há tempo, nós devemos nos corrigir, amém? Há tempo e fora de tempo. E aí, concluindo, mas longe de ser o menos importante, Deus usa Paulo para dar um exemplo muito prático. Naquela época, os soldados usavam uma armadura. O Império Romano foi muito grande, muito vasto.
E grande parte se deu pelas habilidades bélicas, pela capacidade de guerra. Mas aí Paulo, possivelmente, numa casa, guardado, como eu falei, por os soldados romanos, ele não podia sair, quem entrasse tinha que ter autorização. Paulo olha aquele soldado lá que está cuidando dele diuturnamente, e Deus fala: Paulo, usa a sua crise para glorificar meu nome, amém? E essa mensagem é para nós também. Nós temos uma crise, então é uma oportunidade para nós glorificarmos o Senhor por conta da crise, amém? Aí Paulo olha aquele soldado paramentado com a armadura e Deus dá um insight para ele. O Espírito Santo fala: pais da Igreja Batista Jardim Tarumã, sejam cingidos com a palavra da verdade, isto é, conheçam e obedeçam a palavra de Deus, amém? Conheçam e obedeçam a palavra de Deus. Aí, couraça da justiça, às vezes, seu patrão não vai ser justo. Às vezes, a lei do Brasil não serão justas. A lei, às vezes, as conjunturas sociais não serão justas. Mas se firme na minha couraça, na minha justiça. Se firme na justiça do Senhor, a couraça da justiça. Seus pés, para serem protegidos e para que você consiga avançar, para que você consiga correr, estejam firmados no Evangelho da paz. Amém? É a nossa base. É a nossa base de direito, é a nossa base de súplica, é a palavra do Senhor, o Evangelho do Senhor. Lembrando que o nosso caminho não é largo. Fico muito preocupada com esse Evangelho da prosperidade. Venha, venha, Deus vai te dar carro, Deus vai te... Se Ele quiser, Ele dá carro. Se Ele quiser, Ele dá carro. Se Ele quiser, Ele dá prosperidade. Nós não somos chamados necessariamente para prosperidade, não. A gente está falando de um Paulo super estudado, que era poliglota, que ele podia ganhar muito bem no Império Romano, que está comendo pão duro, morre numa prisão fedorenta, que não existiam direitos humanos naquela época, quando ele morre lá, na época depois que escreveu para Timóteo. Ele não está numa fase confortável, não é o que nós vamos viver, mas eu quero dizer, viver em Cristo não é necessariamente ser sorteado sempre na nota premiada do MS. Sempre eu dou meu nome lá na expectativa, mas Deus é Deus mesmo que eu nunca ganhe. Né? Sim ou não? Mas se o Senhor quiser me premiar, eu agradeço e dizimo também. Ô, glória! Exercitemos a fé, queridos. Nós não nos movemos por circunstâncias. Nós nos movemos por fé. Amém? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. O capacete da salvação, ele está falando da nossa mente transformada, de valores morais, submissos a Deus. A espada do Espírito não adianta, não inventa, não, é isso aqui. Você tem que saber manejar bem. Tem que, pelo menos, uma vez por dia, abrir isso aqui. E não é canivetinho, não, abre a palavra mesmo. Novo Testamento é maravilhoso, mas é quando você está num hotel, quando você está num hospital, deixa os gideões entregarem. Nós temos que ter Bíblia mesmo, e lermos a Bíblia mesmo. E vida de oração. A vida de oração. Precisamos ter cultos domésticos, amém, queridos? Nós também provocamos nossos filhos à ira, quando nós não apresentamos um Jesus que perdoa, um Jesus que cura, um Jesus que liberta. E deixamos ele ser ensinado por valores corruptíveis do mundo. Vamos orar? Vamos pedir para o Senhor aperfeiçoar a compreensão da sua palavra durante essa semana, lá nos nossos PGMs, a gente fazer como a vaca faz, trazer de volta e mastigar de novo, e regurgitar, e Senhor, nos ensine a levarmos isso muito a sério. Eu quero concluir dizendo que podemos orar pedindo que o Senhor forge em nós o seu caráter, amém? Queridos, um soldado não se forma de um dia para o outro. Nós estamos nesse preparo. E dia a dia o Senhor quer nos ensinar a lutar melhor, amém? Mas precisamos estar sendo treinados.
Alguém pode, por fineza, chamar os cultivadores? As crianças vão homenagear os pais nessa noite. Vocês aplaudam bem bonito, tá? Quando as crianças apresentarem, aplaudam, valorizem, indo para casa, encontrando criança aqui fora, você, foi lindo, porque eles precisam disso. Voltando, que o Senhor nos aperfeiçoe como pais e filhos. Amém? E como filhas e como mães. Essa palavra, longe de ter sido só para homens. Não é culto de homens, então é para a igreja inteira. Que o Senhor nos aperfeiçoe como pais e mães, como filhas e filhos. Que o Senhor conserte o nosso caráter. Que nós submetamos ao Senhor e assimilemos uma nova conduta. Que nossos relacionamentos e nosso testemunho agradem ao Senhor, honrem ao Senhor, como soldados aprovados, amém? Vou pedir para o pastor vir aqui e orar pela